Glória a Deus. Para aqueles que chegaram um pinguinho depois, nossa palavra de carinho, boa noite. E que a graça do Senhor esteja sempre abundante sobre você e sua família. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 5, é somente esse verso 5. Ao início desse culto eu perguntei qual lei rege a sua vida. Qual tipo de lei você é governado? Isso vai definir todo o resto da sua vida. Todos nós temos um passado, todos nós vivemos um presente e todos nós temos expectativas de vivermos um futuro abençoado. Mas o nosso futuro, assim como também o nosso presente, ele é regido por leis que vêm nos acompanhando ao longo da nossa trajetória de vida. E algumas delas definem hoje o que você é. Definem hoje o que você está colhendo hoje na sua vida. Mas a boa notícia é que há sempre tempo de mudar. E de fazer com que leis espirituais, corretas leis espirituais, governem a nossa vida e nos dê um futuro diferente e abençoado. Verso 5 diz: saía Davi onde quer que Saul o enviava. Aí está o grande segredo, irmãos. O texto, por si só, ele já nos deixa uma margem muito boa para saber que tipo de lei governava esse homem. E que tipo de lei o acompanhava durante a sua trajetória de vida. A Bíblia diz que saía Davi onde quer que Saul o enviava. E se conduzia como? Olha, outra lei que governava este homem. E que fez com que ele chegasse aonde chegou, e todos nós conhecemos a história de Davi. De modo que Saul pôs sobre tropas do seu exército. Leia o restante do texto comigo, por favor. E era ele benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Que coisa maravilhosa. Nosso Pai, essa é a tua palavra na construção deste pensamento, desta palavra, nos preparando também para o momento especial da Santa Comunhão. Pedimos a tua bênção sobre esta pequena reflexão em nome de Jesus. Davi, logo de início aqui, nos dá um grande ensinamento de 3 grandes feitos que ele conseguiu com o seu modo de agir, com a lei que governava a sua vida, com aquilo que ele deixou ser dominado. 3 feitos maravilhosos vamos encontrar nesse texto. 3 consequências que Davi viveu na sua vida por conta daquilo que ele deixou ser governado. A primeira consequência, a confiança do rei sobre ele. Ninguém entrega o domínio, o controle de um exército nas mãos de um homem que não é confiável. Como é que Saul ia entregar o governo, o domínio, o controle de um exército na mão de um homem que ele não tinha plena confiança? A lei que governa a sua vida, ontem, hoje, vai te levar para lugares longes, altos, você será bem-sucedido, ou ao contrário disso também pode acontecer. Ao contrário disso também pode acontecer. A segunda consequência que sobreveio a Davi, quando ele se deixou ser governado por esta lei, foi que ele conquistou a amizade do filho do rei. É só você olhar para o texto, não olhe para mim, olhe para o texto. Capítulo 18, verso 1 até o verso 5, vai dizer: sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul,
a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. Jonatas o amou com a sua própria alma. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa do seu pai. Coisa interessante, né? O cara era tão bom que ele falou assim: vem cá, esse cara é meu. Esse cara aí, eu quero ele perto de mim. Pessoas confiáveis. O rei quer perto. O rei quer perto só pessoas que ele pode confiar. Sucedeu que, naquele dia, disse: não vai embora mais não. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da sua própria capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Se despiu completamente, diz: é teu. Aí o verso 5 que nós lemos diz: e saía Davi por onde quer que o Saul enviava, e se conduzia com prudência, de modo, olha aí a confiança do rei, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, pôs aqui pôs sobre governo, sobre autoridade, sobre liderança, e a Bíblia diz que ele era o quê? Benquisto. Era uma pessoa que dava prazer estar perto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Terceira consequência está nesse texto: o povo o recebeu. Quando a gente é governado por leis espirituais que ordenam a nossa vida, que comandam a nossa vida, que orientam a nossa vida para o caminho do Senhor, para o caminho da verdade, da palavra de Deus, nós temos a confiança de pessoas sobre nós. Nós temos a amizade das pessoas, a admiração das pessoas sobre nós, o olhar crítico da pessoa sobre nós, o olhar avaliador das pessoas sobre nós. Nós temos o aceite das pessoas que estão ao nosso redor e principalmente daqueles cuja autoridade também está sobre ele. O que faz, irmãos, uma pessoa ser bem-sucedida nos próprios ou nos propósitos que empreende em sua vida não são as suas escolhas. Conheço muita gente inteligente, muita gente capacitada, muita gente que, quando faz alguma coisa, faz com muita capacidade e o que faz dá certo, porque faz com inteligência, com sabedoria e com a habilidade que Deus lhe dera. Porém, o que faz uma pessoa ser bem-sucedida nos processos ou nos propósitos que ela empreende na sua vida não são as escolhas que fez, mas aquilo que ela semeou com fé em Deus ao longo de sua jornada de vida. Quando nós semeamos, quando nós nos submetemos a Deus, nos submetemos ao controle, à liderança, ao domínio, à lei que governa a nossa vida, que é a lei divina, nós seremos bem-sucedidos em tudo que colocarmos a nossa mão. É o que nós lemos em Deuteronômio 28. Aí a gente imagina, prosperidade. Irmãos, existe uma linha muito fina, muito tênue entre a teologia da prosperidade e a teologia bíblica. Sabe qual é essa linha? A verdade. Aquela que subsistir durante a jornada da minha vida, essa é a teologia que eu vou agarrar para a minha vida. A teologia da prosperidade não suporta a pressão, não suporta o dia mau. A teologia bíblica nos faz encarar que dias bons e dias maus fazem parte da vida de qualquer ser humano. A teologia da prosperidade não, a teologia da prosperidade te induz a pensar somente naquilo que vai dar certo. Já deu certo, mas pode não dar, irmão. Pode não dar. Eu posso estar tentando fazer tudo certo, dentro e de acordo com tudo que Deus programou e que eu depositei nas mãos dele em oração, mas pode ser que dê errado. Eu fui vítima de um estelionatário esses dias. Eu fui vítima de um estelionatário que me tirou R$10.485 de um material que eu precisei comprar para uma obra que eu estou fazendo. Pastor, o senhor não prestou atenção? Não. Dentre comigo tinha mais de 30 que também foram vítimas desse estelionatário, que abriu uma empresa, estava com ela já há alguns anos, e que ele estava fazendo a cama dele, e infelizmente eu
fui vítima desse estelionatário. Fiz tudo certo. Fui lá, fiz orçamento, comprei, paguei. Como todo mundo, entrei numa loja. E simplesmente o cara desapareceu com o dinheiro de todo mundo. E não pagou ninguém. E até hoje não pagou. Então, se eu tivesse firmado na teologia da prosperidade, eu já tinha sucumbido na minha fé. Só que a minha teologia é bíblica. A minha teologia é bíblica. Eu sei que dias maus chegam até para pessoas normais como eu e você. Para pessoas que se dizem cristãs como eu e você. Que estamos caminhando segundo a palavra de Deus, lutando para viver uma vida correta. Dizimistas fiéis. Acontece. Mas eu quero mais uma vez dizer isso. Ser bem-sucedido nos propósitos que empreendemos não são a partir das escolhas que fizemos, mas da semeadura de fé que nós colocamos diante de Deus. E quando colocamos ela diante de Deus, irmãos, podem os dias dizerem que não, pode as situações dizerem que não, mas quando Deus diz sim, as coisas começam a fluir e acontecer na nossa vida. A história de vida, irmãos, de uma pessoa diz muito sobre ela. Seu presente geralmente é determinado por aquilo que ela construiu ao longo de toda a sua trajetória de vida. É quando nós olhamos para a vida de Davi. A história de vida de Davi conta um pouco da história atual dele, naquele momento aqui no capítulo 18. A história de vida dele aqui agora, nesse presente aqui do capítulo 18, é reflexo daquilo que ele semeou lá atrás. Quando o pai dele diz assim, vá lá e cuida das minhas ovelhas. Cuida do meu rebanho, enquanto os teus irmãos estão no campo de batalha. E a Bíblia diz que aquele rapazinho, jovem ainda, era um servo obediente do seu pai e cuidava com a sua própria vida do rebanho do seu pai, a ponto de enfrentar um leão e a ponto de enfrentar um urso. Não era simplesmente obedecer porque era uma ordem de seu pai, era obedecer porque aquilo fazia parte do seu caráter transformado e da sua vida com Deus. Eu disse domingo retrasado sobre a parábola, não, sobre o jantar que Jesus foi convidado. E que aquele fariseu, aquele homem perdeu a oportunidade de dizer, Senhor, eu não quero só o Senhor jantando na minha casa, eu quero que o Senhor faça parte da minha vida. Irmãos, aquele homem não permitiu que Jesus permanecesse na sua casa. Aquele homem não insistiu para que Jesus ficasse com ele, não só no jantar, mas participasse da sua própria vida. Aí eu fiz uma pergunta, quando é que Jesus não vai comigo para minha casa quando eu venho na casa dele adorá-lo? Quando é, irmãos, que nós viemos à casa dele, nós entramos na casa dele e nós não levamos para a nossa casa? Quando aquilo que fazemos só aqui. Adoramos aqui, choramos aqui, oramos aqui, lemos a Bíblia aqui, mas só aqui, em casa não. Não levamos ele para a vida, não levamos ele para o dia a dia, não levamos ele para o trabalho, não levamos ele para os relacionamentos, não levamos ele para a faculdade, não levamos ele para lugar nenhum. Aqui é o lugar que a gente é, lá fora esquece. Quando é que nós não levamos ele para casa, para a vida, para o dia a dia? Quando a sua palavra não vai com a gente. Quando as Sagradas Escrituras servem só como um trampolim. Vou ver o que Deus vai falar comigo hoje. Aí abre a Bíblia, aí você encontra um versículo que se adequa à sua necessidade. É o encaixe perfeito da sua necessidade. Não temas, meu servo, ó vermezinho de Jacó, porque eu sou contigo. Aí aquilo te alimenta. Parece que é um mocotó de um dia de jejum que você passou e que você fica bem o dia inteiro. Mas quando, na verdade, aquilo só serviu como uma gota d'água num corpo que precisa de água abundante todos os dias para se manter vivo. Você precisa de Jesus. Você precisa mergulhar mais. Você precisa mais dele. Hoje eu quero falar, irmãos, de algumas leis que podem nos tornar homens e mulheres mais bem-sucedidos na vida espiritual e também na vida material. Quantos gostariam de ser mais bem-sucedidos na vida espiritual? Mais bem-sucedidos. Eu quero ser melhor na vida espiritual. Leis precisam governar a sua vida. E a primeira lei que Davi me ensina está no capítulo 24. Por favor, 1 Samuel 24.
Quantos aqui são patrões? Patrões. Tem empresa, tem um comércio e tem alguém sobre sua liderança. Ok. Quantos aqui são funcionários de algum lugar? Funcionários públicos, federais, estaduais, funcionários de uma empresa. Ok. Uma vez eu entrando numa empresa com um irmão, a empresa era dele, eu via como os seus funcionários o enxergavam. Seus funcionários o enxergavam não como ídolo, não como alguém que pagava o seu salário, mas como um homem bom. Eu entrei na empresa desse homem com ele e ninguém sabia que ele estava entrando. Ele chegava de surpresa. Ele conhecia nome por nome. Ele conhecia um por um. E quando alguém olhava para ele, se virava e o via, o trabalho daquela pessoa continuava sendo igual àquele que antes dele chegar, ou antes dele estar perto. Aquilo me chamou a atenção. A ponto de eu ter voltado lá um dia e todos os funcionários sabiam que esse dono da empresa estava lá. Todo mundo sabia. E de longe, do alto da sala, ele conseguia olhar os funcionários e os funcionários sabiam que ele estava lá. E o trabalho continuava acontecendo mesmo se ele não estivesse. Que é isso? É o reconhecimento que aqueles funcionários tinham de que ele não era só um patrão, ele não era só alguém que pagava o seu salário, ele era um homem bom, ele era um homem de autoridade, ele tinha alguém sobre ele, eles tinham pessoas lá que podiam governar aquilo, mas ele que comandava aquele negócio, e comandavam com amor, e comandava com prazer, e as pessoas tinham admiração e respeito por ele. Olhe esse texto do capítulo 24 e veja como Davi enxergou o seu algoz. Verso 1 até o verso 6, diz assim: tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito, eis que Davi está onde? No deserto. Vamos lá agora. Tomou então 3.000 homens escolhidos dentre todo o povo e foi ao encalço de Davi e dos seus homens nas fendas, ou nas faldas das penhas, das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna, entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e seus homens estavam assentados mais no interior da mesma. Então, verso 4, 5 e 6, leia comigo pausadamente. Então, os homens de Davi lhe disseram, bem forte: hoje é o dia do qual o Senhor te disse, eis que te entrego nas mãos teu inimigo, far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se, pois, Davi, e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu-se bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu não faça tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Essa lei que governou este homem deve governar a nossa vida, para que a nossa vida espiritual, a nossa vida profissional, a nossa vida familiar, a nossa vida material seja bem-sucedida. Reconheça a autoridade sobre sua vida. Ah, pastor, aquela empresa é toda atrapalhada, é dali que você come o seu pão. É dali que você tira o seu provento. A lei desse homem que reconhecia, mesmo sendo o algoz dele, uma liderança. Você sabe o que está acontecendo? Que me entristece. É que nesse mundo, nesse tempo que nós estamos vivendo, de polarização, as pessoas perderam respeito pela autoridade. Eu li um rapaz escrevendo nas redes sociais
Agora os pastores podem pregar com mais liberdade sobre sua escolha partidária. Sabe o que ele estava dizendo? Que o bispo Rubem, pastor Arlindo, pastor Sérgio, pastor Luiz Carlos, pastor Robson e pastor Otávio estavam fazendo cena no altar. Aquilo me deixou tão triste. Irmãos, a gente não sai de casa para fazer cena. A gente sai de casa para entrar no meio da brecha. Você não sabe quanto custa pregar. Tem gente que fala assim, eu pregaria melhor do que o pastor. Você pode até pregar melhor do que qualquer pastor. Eu quero você viver. Eu quero ver você viver a vida ministerial. É triste quando a gente encontra pessoas que não respeitam uma autoridade. É lamentável. E infelizmente, o destino, o presente e certamente o futuro dessa pessoa, se não mudar a sua mentalidade, vai ser de frustração aonde quer que ele vá. Isso é regido lá de trás, isso começa lá de trás. Assim como Davi respeitou Saul, ele frustrou os planos dos seus homens, dizendo, Davi, rapaziada, nada disso. Não vou fazer nada disso. Aquilo não começou ali não, aquilo começou lá na casa dele. Era aquilo que governava a sua vida, era aquilo que regia os seus dias, as suas decisões, suas escolhas. Foi lá na casa dele que começou. Respeite o seu chefe, respeite o seu patrão. Tenha cuidado com aquilo que você fala. Olha o que diz esse texto. Versículo 5. Sucedeu, porém, que depois sentiu-se Davi bater-lhe o coração. Ele teve um sentimento assim, eu não podia ter feito isso. Por que eu fiz isso? Em algum momento, um lapso aqui, deu um surto aqui, deu um apagão aqui, deu um blackout aqui, bateu positivo com positivo e fechou um curto na minha mente. Eu acabei ouvindo os caras e não quis matá-lo, mas cortei a orla das suas vestes. O coração dele, bateu. A proposta dos soldados de Davi de matar Saul, nesse texto que nós lemos, na verdade é a mais perigosa das propostas, por 3 razões. Primeiro, porque ela não revela o verdadeiro tempo e o verdadeiro caráter de um homem que confia no Senhor. Deus não precisava matar Saul através de Davi para colocá-lo no trono. Deus tinha falado, eu vou te colocar no trono. Se Deus falou, vai acontecer. Você não precisa de ajuda de ninguém, meu irmão. Você não precisa pisar em ninguém para subir nas costas dela, para subir um degrau na sua vida. Deus te chamou, Deus vai te levantar. Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Então, isso revela ou não revela o verdadeiro tempo de Deus. Não era naquele momento que Deus iria colocá-lo no trono. E não era o caráter que Deus queria de um homem que confiava nele. Se você confia em Deus, saiba que a história da nossa vida está sobre a mão dele, está sobre o cuidado dele. E ele vai dirigir a sua vida até que você chegue ao ponto que ele quer que você chegue. Pode ser que aconteça algumas coisas no meio do caminho, mas no final da história vai prevalecer a vontade dele. O que a gente precisa então? Diga comigo, eu preciso estar atento. Eu preciso estar atento. Para que ninguém me convença. Está muito fraco. Pode dar uma melhoradinha, pode? Diga assim, eu preciso estar atento. Para que ninguém me convença a fazer qualquer coisa fora do tempo de Deus. Não deixe nem que a sua mulher te convença, nem que o seu marido te convença, nem que o seu pai te convença em fazer alguma coisa fora do tempo e do propósito divino. Não vai dar certo. Eles tentaram. Davi, preste atenção no texto. Então os homens de Davi lhe disseram, hoje é o dia. Rapaz, eu já fui, eu sou pentecostal.
Eu e Denise trabalhávamos numa igreja com 27 para 28 anos, que tinha campanha de libertação. Era uma igreja com 1.200 pessoas, tínhamos 4 filas de corredores. Ela ficava sempre, a esposa ficava do lado do seu marido, que era pastor, ficava eu e Denise, Vânia e Carlos Henrique, Nilceia e Marcos, e Fábio e a sua noiva, que foi a babá da minha filha durante muitos anos, a Betinha. Acho que o pastor Lindo conhece Betinha. Falecido Fábio, o Fábio faleceu. E tínhamos fila de gente que vinham pedir oração, e a gente impunha as mãos sobre a cabeça delas, algumas delas caíam endemoniadas no chão. Eu trabalhei com isso muitos anos na minha vida, eu via isso. Algumas coisas era meninice, era tudo fruto da imaginação, outros era o cão mesmo, era o diabo mesmo, pegando a pessoa assim, oprimida. Já vi tudo isso. E já vi também gente chegar perto de mim e falar: Isa, assim que te digo, meu servo. Rapaz, é bom demais. Quando alguém chega perto de você e te dá um recado de Deus, quantos gostam? Quantos creem nisso? Eu creio. Se Deus fala, eu creio nas profecias. Não desprezo nenhuma delas. Mas só que tem que estar aqui, ó, na Bíblia. Se não tiver na Bíblia, é falso profeta. Mas sabe o que é mais gostoso? Quando você entra numa vida de comunhão e intimidade com Deus, que o Espírito Santo fala com você diretamente ao seu coração. Quando dobra o joelho, você ora ao Senhor e o Espírito Santo já está ministrando sobre a tua vida. Sabe o nome disso? Comunhão, intimidade, relacionamento, vida com Deus, vida de proximidade com Jesus. Aí esses camaradas falam assim: olha, Davi, hoje é o dia. Induziram ele a fazer uma coisa fora do propósito de Deus, fora do tempo de Deus. Segunda coisa que a gente precisa ter cuidado. Por que é perigoso, pastor? Porque não revela também a verdadeira fonte, que é a palavra de Deus. A fonte da nossa vida, que deve reger a nossa vida, não é nada além da palavra de Deus. A gente não pode se descuidar para que ninguém nos convença a fazer alguma coisa fora do tempo de Deus. E precisamos estar atentos para que ninguém possa nos convencer a fazer qualquer coisa em desarmonia com a palavra de Deus. Se Deus disse está na sua palavra, faça. Se está em desarmonia com a palavra dele, não faça. E a terceira coisa é que ela não revela a verdadeira luz nos planos divinos. O plano divino é claro, é nítido. As coisas de Deus são claras na nossa vida. Ela não deixa dúvida no nosso coração. A gente pode seguir e ter paz no coração. Quando Deus tem um propósito na sua vida, a coisa que deve comandar você, que deve ser o árbitro do seu coração, é a paz. Se tiver dúvida, esquece. Se tiver paz, vai. Está em comunhão com a palavra de Deus? Vai. Tem o tempo de Deus, está no tempo certo, você sente isso? Vai, porque Deus é contigo. Mas, caso contrário, não deixe que ninguém te convença de fazer alguma coisa que não esteja no tempo de Deus, segundo a palavra de Deus, e que tenha de fato a paz no teu coração, que comprove que você pode ir, porque vai ser Deus fazendo na sua vida. Que assim seja, irmão, na sua vida e na minha. Eu vou concluir. A primeira lei que deve governar a nossa vida é essa. Eu preciso reconhecer a autoridade que está sobre a minha vida. Eu preciso reconhecer que existe um Deus que está sobre a minha vida, e existe uma liderança que está sobre a minha vida, e com isso eu preciso obedecer. Se você não quiser ser um homem frustrado na sua vida, aprenda agora a lei da obediência. Aprenda agora. Se tem uma coisa que desagrada qualquer pai, é um filho desobediente. Se tem uma coisa que entristece o coração de qualquer pai, é quando o filho desobedece. É quando o filho não faz aquilo que o pai lhe diz a fazer. Verso 7 do capítulo 24 diz: com essas palavras, o que diz o texto? Davi conteve os homens e não lhe permitiu
que levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna. Rapaz, é algo que a gente olha assim e fala assim, eu tinha passado o cerol nele. O cara está te perseguindo, o cara está te caçando, o cara botou gente para te matar, e você tem um cara na mão para matar o cara. A gente estava brincando ali agora, lembrando, eu, o Rômulo, o Fernando, o Fabiano, eu tenho um esporte chamado paintball. É um esporte. Se você não sabe o que é, vá um dia participar de um paintball, que você vai ver que é um esporte. Cansa, a adrenalina fica a 1000 por hora. Estou precisando dessa adrenalina de novo. Aí estou com o Josemar, que não está aqui hoje, o Pablo brincou, o White brincou. Eu estou com o Josemar brincando, o Josemar sai de uma porta e eu estou armado com um fuzil de brincadeira, mas é uma bolinha de tinta, e o Josemar vem de costa para mim, eu estava lá escondido. Quando eu cheguei perto dele, e a brincadeira gostosa é essa, não atira no cara pelas costas, fala, meu irmão, você perdeu, e ele vai, solta o fuzil, você pega ele, rende ele e leva ele até lá. E nisso que perdeu, eu pisei num bolinho de pedras assim, fiz barulho. Quando ele virou, antes ele do que eu. Taquei tinta nele. Taquei uma rajada de tinta nele e bateu fora do colete. Deu 3 pintas aqui, está até hoje. Ó. E marca mesmo, queima. A queimadura que fica, dói bastante. O namorado da minha filha que sabe, ele quis me pegar, eu que peguei ele. Ele queria me caçar, aí eu deixei ele. Davi podia matar aquele cara. Mas ele disse assim, ninguém bota a mão nesse homem. Sabe por quê? Porque ele entendia o que é autoridade. Ele sabia que a lei que governava dele é a lei da obediência. Ele lembrou, meu pai mandava eu tomar conta das ovelhas, eu vou tomar conta das ovelhas. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, o que leva uma pessoa a ser promovida a posições cada vez maiores na sua vida e realizar coisas grandes é a obediência que está governando a sua vida. Davi não teve domínio só sobre ele, mas sobre os soldados que tentaram lhe induzir a fazer algo que Deus não havia dito para ele fazer. Sabe como é que é o nome disso? Liderança. O nome disso é liderança. Quando você não é dominado pela pessoa, mas você consegue dominar uma situação e dizer assim, calma, ninguém vai fazer nada aqui, o nome disso é liderança. Ele não deixou ninguém induzi-lo. Davi não permitiu que ninguém pudesse alterar a maneira como Deus lhe levaria até o trono de Israel. Disse, ninguém vai atrapalhar os desígnios de Deus. Diga para o teu vizinho, com todo carinho, meu irmão, não deixe ninguém. Diga para o teu vizinho, não deixe ninguém atrapalhar o que Deus está planejando para você. Amém, meus irmãos? Seja obediente. Seja obediente. E por fim, se essa lei te governar, você vai estar bem. A lei da humildade. Versículo 8. Depois Davi, se levantou. Leia, por favor. Peraí, irmão, peraí. Ele sai da caverna e faz o quê? Ô Davi, ô Saul! Psh! Ô miserável, tu cortou minha orla? Cortei, Saul. Mas olha como é que ele vai. Depois também Davi se levantou, saindo da caverna, gritou, dizendo o que, irmãos? E fazendo mais o quê? Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência com seu rosto em terra. Aqui. Depois você manda para o alfaiate que eu pago o pedacinho da orla que eu cortei do Senhor. Podia ter lhe matado, mas não vou atrapalhar o que Deus está fazendo na minha vida, não. As coisas acontecem da maneira que tem que acontecer. Não força a barra não, meu irmão. Não força a barra, porque quanto mais força você fizer,
mais duro vai ser para você passar. As coisas na sua vida vão acontecer na hora certa. Seja um homem que reconheça a autoridade, seja um homem obediente e, sobretudo, tenha humildade. E Deus vai te levar a uma vida bem-sucedida. Não há vida bem-sucedida sem Deus. Não pode haver sucesso ministerial, familiar, ou em qualquer outra área da nossa vida, sem que Deus não seja o maior e que as suas leis governem a nossa vida. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Seja governado pelas leis do Senhor. Tá bom? Nosso Deus e Pai.